E aí a gente conversou bastante, né? E a gente decidiu que a gente vai seguir nossas vidas. Olha a diferença do Gaules quando ele fala desse término em relação à namorada dele, a Leti, enfim, a parceira dele. Sempre que ele vai falar do término, ele dá a entender que é algo que vai seguir em frente, né? Ele fala no futuro, como se fosse ter uma continuidade. E a gente decidiu que a gente vai seguir nossas vidas sem ter esse... Ele não fala que sem estar junto, ele não fala que terminou, né? Que acabou. Ele fala no sentido futuro, a gente vai seguir em frente, vai seguir nossas vidas, parará. São aprendizados que a gente teve e eu tenho certeza que eu vou, né, ter esse amor aí pro resto da vida também. Vou ter esse amor pro resto da vida. Então ele fala no sentido de continuidade. Agora olha a Leti, a diferença dela quando fala da mesma situação. A gente conquistou muita coisa junto, eu e o Gal. A gente conquistou o respeito de muitas pessoas. A gente é admirado por muitas pessoas. A gente conquistou, a gente construiu. Ela sempre fala no passado, dando a entender que é um negócio que já acabou. E foi uma relação, foi uma construção mesmo. Foi uma relação, foi, passado, acabou, já era. Essa diferença na forma que o Gaules enxerga a situação do término, na forma que a Leti enxerga a situação, é crucial para você entender a perspectiva de cada um, que é o que eu vou tentar abordar para vocês nesse vídeo aqui de análise do comportamento não verbal. Fique comigo até o final do vídeo que você vai entender mais. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos comentar sobre o término do Gaules com a Leti, um dos maiores streamers do Brasil, um streamer muito querido, muito aclamado, né? E a sua até então parceira, a Leti Pereira. E o Gal, para quem não conhece, tem uma história de vida muito inspiradora, né? É um cara que sofreu muito, foi abusado na infância, depois começou a jogar CS quando era adolescente, né, nas lan houses, se profissionalizou, abriu uma empresa de transmissão brasileira, né, enfim, acabou tendo uns problemas ali, foi trocado pelo sócio dele, né, enfim, acabou terminando o relacionamento que ele tinha ali de 7 anos. Um cara que ficou na lama, um cara que literalmente chegou no ponto de não ter dinheiro pra comprar comida, né? Não tinha o que comer. Vivia basicamente de água e fruta, né? Que era o que dava pra ele comprar. E é um cara que, sempre teve depressão, batalhou, é um cara que sempre passou essa noção de que a depressão é algo difícil de lidar, é uma realidade, né? Não é uma frescura nem nada, mas que você tem a possibilidade de ficar ali insistindo que você dá a volta por cima alguma hora, né? E é um cara que eu tenho muito carinho também porque ele cunhou um dos maiores apelidos do Metaforando, uma época muito bacana, uma análise que eu fiz anos atrás do SPX, ele foi lá e criou o apelido do Metaforando de Fiscal da Mentira. E perito técnico das expressões faciais. Fiscal de mentira, mano. Foggers, aí ó, fiscal de mentira. Resumindo, temos fiscal de mentira aí na tela, velho, ó. Foi uma época muito boa, uma época do YouTube que infelizmente não volta mais, né? Mas que o Gaules criou esse apelido aí. O Metaforando é o fiscal da mentira. E ele falava isso, obviamente, num tom de comédia, né? Num tom de carinho. Não falava isso de forma ofensiva nem pejorativa. Enfim, é um cara que eu tenho muito carinho, tá certo? E peço que vocês respeitem, então, tanto ele quanto a Leti, que são as pessoas que nós vamos comentar hoje. Vocês me pediram muito para analisar o pronunciamento sobre o término que o Gal fez com a Leti Pereira ali na live deles. Enfim, a gente tá aqui para analisar e para entender as nuances desse término. Uma pergunta que surge é: quem que se sentiu mais abalado? Será que foi ele? Será que foi ela? Vamos entender melhor isso aqui, vem comigo. No dia de hoje aí de transmissão, e que eu tinha falado pra vocês... Posso sentar do outro lado? Quer sentar do outro lado? Vai pro outro lado. Nossa, quase derrubei sua câmera. Olha a Leti Pereira aí, ó. Faz tempo que não aparece. Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Peraí. Tá aí, né? Então, cara, estamos aqui hoje de manhã. Que ele já tá com uma dificuldade absurda. Olha como ele começa a ficar vermelho agora que ele vai entrar no assunto problemático. Pra ele, a pele dele já começa a enrubescer. Um sinal claro aí de ansiedade, nervosismo, desconforto, tudo natural, né? Aqui ele vai falar, né? Tamo aí, né? Não sei o quê. Pra começar a falar sobre... Olha aí a micro expressão aí de medo, né? Ele vai abrir o assunto, né? Bom, tamo aqui... Isso aqui é uma micro expressão de medo e o face palm, que a gente fala, né? Você colocar a mão no rosto,
rapidinho, é uma tentativa de se esconder, né? Você tá com vergonha, assim, enfim, sentimento de vergonha, sentimento de culpa. São alguns sentimentos que são explicados ali, tanto em Telling Lies, Unmasking the Face, né, livros mais tradicionais, mas a gente tenta esconder o nosso rosto quando a gente tá se sentindo desconfortável, não quer falar sobre algo, não quer expor algo, ou se sente culpado por algo, né? E a expressão facial que ele tá tentando esconder ali é uma expressão de medo. A gente chama essa expressão geralmente de aflição, que é os olhos semicerrados ali, né? E os cantos dos lábios esticados lateralmente pelo músculo risório. Então, ele tá aqui, só que ele tá cobrindo a mão, ou cobrindo o rosto com a mão. Então, uma aflição aí e uma tentativa de se esconder, de não falar sobre a situação. E hoje de manhã começamos a conversar um monte de coisa, e até sobre relacionamento e tudo. E assim, é um momento que a gente conversou muito, eu e a Leti. Eu nem pensei muito como né, que ia falar e tal. Eu falei, cara, quando eu chegar lá, as coisas vão vir. E vocês sabem da nossa história, tá ligado? Vocês sabem de tudo que a gente passou, de tudo que a gente viveu. E a gente, nesses últimos tempos, começou a conversar bastante de relação de vida, assim, sabe? Mesmo tendo um muito grande, um amor muito grande, assim, um pelo outro. Mas como um casal, a gente estava se distanciando, né? E mesmo gostando um do outro, eu falo assim, todo dia aparece alguém aí, né, falando que terminou um relacionamento, que terminou algo que tinha, né, e aí a gente conversando, falando, cara, a gente, né, se gosta muito, a gente quer, né, ter uma proximidade, mas a gente precisa entender que às vezes, não, né, você não precisa ficar junto só como um casal. Bom, vamos lá. Aqui é interessante ver o quanto que o Gaules hesita, tem dificuldade para falar do término, para falar que eles não estão mais juntos, que eles não estarão mais juntos pelos próximos tempos, que eles estão aí terminando. O tanto que ele apresenta pausas, gagueiras excessivas, e ele não usa o termo estamos terminando, ele não usa o termo direto, ele fala de forma indireta, você não precisa estar junto como um casal. Mas uma coisa, nem o Gal nem a Leti falaram aqui nesse vídeo, que foi sobre a importância da comunicação no relacionamento. Isso é uma coisa que, se você quiser, você pode aprender. E aprender a se comunicar bem no seu relacionamento é algo que eu te ensino na nossa formação em comunicação persuasiva. Você pode obter, inclusive, a sua inscrição hoje com um mega desconto exclusivo para quem está vendo esse vídeo aqui. Basta clicar no primeiro link na descrição aqui do vídeo ou no comentário fixado, se informar e se tornar hoje um grande comunicador, analisando a comunicação do outro e sabendo como se comunicar melhor no seu relacionamento, tá certo? Voltando para nossa análise aqui então. Você não precisa ficar, às vezes, você às vezes várias pausas, né? A gente chama isso de agregador de tempo. O agregador de tempo, conforme é descrito ali no Get Into the Truth, é uma tentativa que a gente tem quando a gente tá nervoso, desconfortável, de tentar lembrar de algo, é procurar a melhor palavra para falar, né? Quando a gente tem mais certeza daquilo, a gente geralmente fala de maneira mais direta. Quando a gente tá inseguro, incerto, não sabe muito bem se concorda com aquilo ou não, a gente fica meio tentando procurar a melhor palavra para falar. Então o Gal demonstrando aí muito mais hesitante, muito mais dificuldade da parte dele para falar do término. Vamos ver como que vai ser quando a Leti for falar. Não precisa ficar junto só como um casal. E aí a gente conversou bastante, né? Ele tá até mais vermelho que ele é. Até agora parece que tá muito mais sofrido para ele falar isso do que para ela. Ela tá assim, uma expressão corporal muito mais tranquila, né? Claro, a gente tá aqui avaliando apenas. E a gente decidiu que a gente vai seguir nossas vidas sem ter esse... Olha o tanto que ele não consegue falar. A gente fala, bom, a gente vai seguir nossas vidas, pessoal, a gente terminou, né? Não, e pra falar, a gente vai... Ele olha pra ela, né? A gente vai... Então, é como se ele estivesse buscando a afirmação dela pra falar, né? A validação dela ali. Até agora é muito difícil pra ele falar. A gente vai seguir nossas vidas sem ter esse... Mas sem ser, que é o que eu falei, assim, não tem muito como falar isso pra vocês, não tem muito como explicar, e assim... Ele não fala, né? A gente vai seguir sem... E ele já muda de assunto. O que a gente queria deixar muito é o lance de que dá pra fazer isso da forma direita, sabe? Dá pra fazer isso da forma direita. Isso o quê? O término, ele não se pronuncia. Mas dá pra ver que tá muito difícil pra ele falar. Dá pra fazer isso da forma correta. No nosso caso, a gente é privilegiado porque não teve briga, a gente nunca brigou.
nunca, não teve traição, não teve nada em relação a isso. A Leti, ela tá num momento onde ela pode falar melhor, né, de querer se cuidar, de querer se amar. E eu acho que estando muito próximo aqui, tá. Primeira intervenção que eu quero fazer, pessoal, eu já vi o vídeo inteiro, né? Eu quero já fazer um ponto pra gente adiantar aqui. Eu quero que vocês percebam a diferença do Gaules quando ele fala do término. As poucas vezes que ele toca de maneira mais direta no término, como ele sempre fala num sentido futuro, né? É algo que, mesmo se acabar ou mesmo acabando o relacionamento, vai ter uma continuidade. É algo que tá no futuro, que vai acontecer, que vai seguir em frente, que existe um futuro pra ele e pra Leti. Percebam, né? Vou colocar algumas partes aqui pra vocês verem. E aparece alguém aí, né? Às vezes não. E a gente decidiu que a gente vai seguir nossas vidas sem ter esse. A gente decidiu que vai seguir nossas vidas, né? Tô falando de algo futuro, a gente vai seguir nossas vidas, né? Continuar. Aqui também, ó. Ela tá vivendo e saber que ela continua sendo parte da tribo. Saber que ela continua sendo parte da tribo, tá falando de forma contínua, né? Existe um futuro ainda. Vai continuar aí fazendo tudo aí no chat e tal, né? Ela já viu um apartamento que não é tão longe daqui. Ó, a gente, ela já viu um apartamento que não é tão longe daqui, dando a entender, ó, a gente vai estar próximo. Quando ele fala do término, ele fala sempre de uma forma futura, que existe um futuro, mesmo apesar do término, né? Até no final, quando ele vai, por fim, dar as palavras finais sobre o término, ó. A gente teve, e eu tenho certeza que eu vou, né, ter esse amor aí pro resto da vida também. Eu tenho certeza que eu vou ter esse amor pro resto da vida. Então perceba, o Gaules, quando fala do término, ele fala sempre no futuro, né? Ele fala de uma forma assim, que existe um futuro, mesmo apesar do término, e existe uma continuidade. Essa é uma diferença pontual. Vamos deixar a Leti falar para vocês perceberem. A Leti, ela faz o sentido contrário. A maior parte das coisas que ela fala, quando ela toca no término de maneira direta, ela tá falando um pouco mais do passado do que do futuro, tá? Ah, então ela não gosta do Gaules, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São diferenças de perspectiva. Né? Dá uma olhadinha aqui. A gente conquistou muita coisa junto, eu e o Gal, a gente conquistou o respeito de muitas pessoas. A gente conquistou, né? Algo que já foi. Aqui também, pessoal, ó. Então a gente sempre trouxe esse bom exemplo. Trouxe, passado, ó, uma coisa que já foi. Coisas boas pra vocês e foi uma relação, foi uma construção mesmo de respeito. Foi uma relação. Foi uma construção. Então, quando a Leti fala, ela já fala no sentido do passado, ó. Foi. Uma coisa que já foi, já aconteceu, já acabou. Vamos seguir com a fala dela inteira agora. Era só uma diferença que eu queria mostrar pra vocês já de início. Mas vamos ver desde o começo a fala dela agora. A versão dela sobre o término, né? É muito difícil porque... É o que eu falei pro Gal. É muito difícil a gente amar uma pessoa quando a gente não se ama. Então é uma coisa que eu tava tendo muita dificuldade com isso. Eu passei por um tratamento muito, muito pesado de depressão, muito difícil, não foram anos fáceis. E logo quando eu tirei os remédios, que eu comecei a melhorar, que eu consegui emagrecer de novo, consegui voltar mesmo para uma rotina, eu percebi que eu ia ficar mal de novo. Que eu tava caindo, eu percebi que minha cabeça não tava boa, então... Eu senti muita falta de amor próprio, até... Vocês vão ver, pessoal, que esse é o argumento central da Leti, né? E parece ser, já dando um spoiler para vocês também, parece ser o fator motivador principal do término. A incerteza da Leti, enfim, a depressão dela, o sentimento dela, essa falta de amor próprio que ela fala parece ser esse o fator principal. Tanto que você vê que ela abre falando disso, e o Gal, quando vai dar uma espécie de justificativa para dizer o porquê que eles estão terminando, a justificativa que ele dá é essa, ele corre para esse ponto, né? A Leti se cuidar mais, se cuidar e cuidar dela. Não teve traição, não teve nada em relação a isso. A Leti, ela tá num momento onde ela pode falar melhor, né? De querer se cuidar, de querer se amar. E eu acho que... ele vai falar, não teve traição, não teve não sei o que, não teve não sei o que lá, não teve briga, e a Leti tá no momento de querer se cuidar. Então, ali ele tá dando as motivações, né? Porque quando alguém termina, a gente fala assim, meu Deus, terminou por quê? Traiu? Brigou? Bateu? E então ele já tá antecipando e falando isso, né? Olha, não teve traição, não teve briga e tal, e a Leti tá no momento aqui dela que ela precisa se cuidar, né? Que ela vai se amar. Tanto que você vê que até no final as últimas palavras da Leti também
são sobre você cuidar de você, né? Você se cuidar. Eu acho que não. Então, Se cuidem, não deixem de se cuidar da cabeça. Se cuidem, não deixem de se cuidar. Então parece que o término dos dois parece que gira em torno dessa motivação da Leti estar mal, mal com as emoções, mal emocionalmente, mal internamente, e ela querer tirar esse tempo para se cuidar, para se amar, para encontrar o amor próprio. Ela vai até falar isso, inclusive, aqui, né? É questão de voltar a pensar em essas coisas que falta amor próprio mesmo pela vida. Amor próprio. Então, não estava ali sentindo amor próprio. Parece que esse é o motivador principal. Por que eu falo isso? Porque, no meu entendimento, na minha impressão, parece que o término está sendo, pelo menos nesse vídeo aqui, tá, pior para o Gal do que para a Leti. Ele demonstra mais reações, visivelmente mais reações de tristeza do que ela, falando sobre o término, né? Ele demonstra reações muito mais intensas, enfim. Se você vê aqui... Grata, porque eu sempre recebi muito apoio, muito carinho, muitas mensagens legais. Gente idiota pra falar coisa ruim sempre vai ter, porque é num lugar onde uma pessoa que ama e que se não... Vejam a reação dele, ela tá falando... Vejam a reação dele enquanto ela tá falando. Ele tá vermelho, pessoal. Ele tá totalmente enrubescido. Ele tá com o queixo trêmulo. Você consegue ver aqui, ó. Né? Presta atenção na reação dele apenas. Esse músculo mental aqui, quando a gente tem esse músculo que fica pulando, juntamente com essa movimentação da mandíbula, né? E ele tá com a expressão completa de tristeza, né? O olhar baixo. Ele tá tão enrubescido, tá vermelho, né? Enfim... emoções bem à flor da pele ali. Esse é um sinal intenso de tristeza, né? É um sinal muito, muito claro, muito nítido de tristeza, enfim, esse tremular aqui, né? A boca, né? O lábio inferior, o queixo fica tremendo, né? Quando a pessoa está muito triste, né? Realmente muito triste, a gente consegue ter essa visão. No comportamento facial dela. Isso está em a linguagem das emoções, enfim, qualquer livro mais tradicional já vai explicar que isso é um sinal clássico de tristeza. A Leti também demonstra alguns sinais de tristeza, mas não tão intensos e não com tanta frequência como o Gal, né? Olha aí, consegue ver uma frequência intensa dos sinais aqui. Ele não consegue controlar a musculatura do queixo, ele vai toda hora franzindo mais, tensionando mais, ele tira o rosto do lado para chorar. Então a gente consegue ver que está muito mais intenso para ele, né? Olha esse frame aqui, a expressão, compara a expressão dos dois, né? A expressão dele ele demonstra sinais muito mais intensos de tristeza do que ela. Vitor, então quer dizer que se ela não demonstra, ela não está triste, significa que ela não está triste. Não, pelo amor de Deus, não cometa uma injustiça dessa, não cometa um erro de análise desse, tá? Nesse vídeo, nesse momento, tocando no assunto término, ele está demonstrando mais emoções que ela. Pode ser que ela, por conta da depressão, tenha tido uma espécie de embotamento emocional, que é possível, né? E aí no interior dela ali, quando ela tá sozinha, ela pode chorar, demonstrar emoções e tal. Pode ser que isso aconteça. Aqui nesse momento a gente não vê isso. A gente vê o Gal muito mais intensidade de tristeza do que ela, né? Mas enfim, era uma diferença também que eu queria mostrar pra vocês entre os dois. Então isso me leva a crer que parece que o gaulês não tá lidando tão bem quanto ela com o término. Parece que tá afetando muito mais ele. Parece que talvez o término não tenha sido nem ideia dele, né? Não sei se foi ela que trouxe ou se foi ele, enfim. Até porque no final, quando ele vai falar aqui, né? Bom, que vai ser algo melhor pros dois terminar. Não, vai ser melhor, não sei o quê. Vejam o que ele fala. Como que ela se sentia. Eu também fui pra lá pra me sentir como... para descobrir como eu me sentia, e a gente foi vendo que existe um mundo onde a gente pudesse ter a amizade que a gente foi construindo. Onde a gente pudesse ter a amizade ou a negação de cabeça. Ter a amizade... Mas a gente não precisava ser um casal, porque isso estava, né, talvez estava afastando mais. Porque isso estava, talvez, afastando mais. Talvez. Ele não tem certeza do que ele está falando. Não, porque se a gente não for um casal, vai ser melhor. Não, qual que é a fala dele? A gente poderia não ser um casal porque isso talvez fosse melhor. Mais a gente, porque isso estava, né, talvez estava afastando. A gente ser um casal talvez era o que estava afastando a gente. Mais a gente do que estivesse aproximando. E antes de acontecer qualquer...
Enfim, parece, como eu falei, né? Esses sinais me ajudam pelo menos me levam a crer que a situação tá bem mais pior, bem menos percebida, bem menos bem recebida pelo Gaules do que pela Leti, né? Qualquer coisa, que é o que eu falo assim, se você tá numa relação onde você tem um carinho pela pessoa, onde você tem um amor por uma pessoa, você pode, antes de acontecer qualquer problema, você pode simplesmente conversar com essa pessoa, já que ela é a sua companheira, e tomar a decisão certa, sabe? Então... Por fim, pessoal, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é como que o Gal define, é uma palavra que ele usa muito para definir essa situação, né? Que ele fala mais vezes essa palavra que é Leti, né? São ciclos, são vidas, são aprendizados que a gente teve, e eu tenho certeza que eu vou, né, ter esse amor aí pro resto da vida também. Ter esse amor, né? Ele fala amor várias vezes quando ele vai falar tanto do relacionamento quanto do término, né? Como que é a relação deles hoje em dia, ele usa a palavra amor, quer ver? Onde você tem um carinho pela pessoa, onde você tem um amor por uma pessoa, você pode, antes de acontecer... Tem um carinho, tem um amor, né? A palavra que o Gal mais usa é amor para definir a situação. Você vê que ele tá vendo de uma forma diferente a situação. E quando é a Leti que vai falar de como que vai ser as coisas daqui pra frente, né? Ou quando é pra definir a situação, como que ela fala, ó. Eu falo pro Gal todos os dias é que vocês podem ficar tranquilo porque a gente se dá muito bem. A gente é muito amigo. Ela usa a palavra amigo várias vezes, né? Amigo, amizade e tal. O Gal acho que usa uma ou duas vezes só, mas ela usa mais que ele. Então também é uma diferença de perspectiva, né? Enquanto ele tá falando de amor, ela tá falando de amizade. Tá tudo bem entre a gente. É uma situação de merda. Desculpa a palavra, mas é uma situação de merda. Só que eu nunca vou deixar de amar ele. Ele nunca vai deixar de me amar. Depois que ela fala que ele nunca vai deixar de amar ela, a gente vê uma microexpressão de medo ali. Ele nunca vai deixar de me amar. Aqui, bem nítida, né? Ela fala, ele nunca vai deixar de me amar. Microexpressão de medo e olha pra baixo. Mas eu sinto que eu preciso me cuidar. Eu preciso, em primeiro lugar... Eu, primeiro lugar, né? Enfim, como eu falei, eu não tô aqui pra julgar nada nem ninguém. Mas a perspectiva que me parece é que teria sido um pontapé inicial. Então, talvez os dois tenham chegado numa comum acordo, né? Entendido que é por aí mesmo, mas me parece que o pontapé inicial foi dela, né? Ela virar e falar, eu preciso cuidar de mim, eu já não sinto amor próprio, talvez se eu terminar essa relação eu consiga ter o meu espaço para me sentir menos sufocada, e aí eu possa recuperar o meu amor próprio, enfim, né? Aí querer entrar na mente da pessoa é muito, realmente, ir muito longe. Com a linguagem corporal não dá pra fazer isso. Mas, pessoal, essa é a minha interpretação. Quero saber a de vocês, o que vocês acham. Comentem aí se vocês acham que o Gal realmente sentiu mais, ou quem sentiu mais foi a Leti. Coloquem aí nos comentários a sua opinião, quero saber o que você pensa dessa situação. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. A gente se vê então no nosso próximo vídeo. Valeu!